Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Lunge Talks. Hoje a gente tem conosco o Eduardo Terra. Seja bem-vindo, Eduardo. Eli, boa noite. Meu nome é Jéssica Bran, eu sou uma mulher branca de 32 anos. Hoje eu estou usando um arco no cabelo. Meu cabelo e meus olhos são castanhos escuros. Hoje eu estou de óculos, então o aro é um aro escuro, um aro preto, com alguns detalhes em branco e cinza. Eu tô com uma blusa com manguinha de princesa e mais bufante, né? Uma blusa em tons de azul e branco, e o meu fundo tá desfocado. Ele é contigo. Bom, boa noite, muito obrigada, Eduardo, eu sei o quanto você tem uma vida aí corrida, né, profissionalmente, lá fora, em todos os momentos. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu sou Eliane, eu tenho 63 anos, pele branca, cabelos inteiramente brancos na altura do ombro, né? Tô com uma blusa laranja, tenho óculos combinando, né, com a blusa, já que eu adoro, cada semana a gente faz essa autodescrição, cada semana eu estou com óculos. Bom, enfim, e o meu fundo está desfocado. Eduardo, eu vou passar para você fazer a sua audiodescrição, e em seguida já vou deixar aqui uma pergunta, tá? Quem é o Eduardo pelo Eduardo? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Eliane, obrigado, Jéssica. Prazer estar falando com vocês e desse assunto tão importante que eu há alguns anos tenho olhado para ele com mais atenção. Então, eu sou um homem branco, cabelo grisalho. Estou usando uma camisa azul escura. Meu fundo é o meu escritório em casa. Tenho escritório em casa e tenho escritório também na Paulista. Eu me alterno entre os dois. Olhos castanhos. E quem é o Eduardo pelo Eduardo? O Eduardo é um apaixonado pelo conhecimento. Eu tive uma história acadêmica intensa durante 15, 16 anos. E há 10 eu vivo uma jornada diferente de conselhos de administração, palestras, e presido a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que é quem faz uma pesquisa que a gente vai poder falar bastante aqui há 6 anos sobre os consumidores 60 a mais. Perfeito. E, Eduardo, você falou, né, da questão do varejo, com certeza você está acompanhando o censo. O que as pessoas não estão enxergando em termos de consumo, principalmente as marcas? A gente estava até conversando aqui anteriormente, falando, né, que a nossa entrevistada ela chegou a falar que escutou que tem marcas que jamais colocariam o nome representando pessoas mais velhas. Então, assim, como é que está isso hoje? Você que trabalha aí nessa área, com essa vertente. Essa é uma ótima pergunta. Acho que assim, primeiro, o varejo move grande parte da economia de todo o país, e no Brasil não é diferente. Então, move uma parte importante do PIB. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 brasileiros trabalham para algum tipo de comércio e de varejo. Então, um setor super relevante e que tem na sua base entender seus clientes, seus consumidores, que são segmentados. Então, segmentação é sempre um tema importante quando a gente fala de consumo e de varejo. Qualquer tipo de segmentação. Mas como você tocou bem, nem sempre alguns públicos são reconhecidos como alvo, como prospect, e se dá o devido valor, né? Vou usar uma estatística oficial, que acho que vocês já conhecem, mas hoje 10,5% da população brasileira tem 65 anos ou mais. Esse número vem crescendo. 10 anos atrás isso era 7,5%. Então, claramente, estamos envelhecendo. E a boa notícia, e aí eu já vou dar alguns dados dessa pesquisa que a gente faz há 6 anos, com 500 consumidores com 60 ou mais anos, né? 83, e eu posso extrapolar isso, existe, né, não quero entrar no detalhe estatístico, mas tem margem de erro, intervalo de confiança, enfim. Então dá para a gente tentar extrapolar isso para esse universo, e aqui a gente está falando de 60 a mais, tá? Sempre é importante definir os cortes que a gente está colocando em termos de idade, né? Mas acho que um primeiro dado respondendo a tua pergunta é que 83% dos brasileiros com 60 ou mais anos controlam as próprias finanças
e são responsáveis por suas compras, né? Então, é um pedaço grande da população, relevante. Quando a gente vai para os Estados Unidos, o varejo depende muito desse público pela renda, porque é um público que acumulou renda durante um bom período, passa a ter, tirando as questões de saúde, né? E aí depende da classe social, mas passa a ter um pouco mais de renda disponível, porque já não tem os filhos, enfim, para criar, e que muitas vezes é ignorado ou não bem reconhecido pelo varejo. Eu acho que o grande achado que essa pesquisa nos trouxe é que existem hipóteses não confirmadas sobre os hábitos desse público. Vou dar um exemplo para não ficar teórico aqui, né? Quando a gente começou o estudo 6 anos atrás, uma das hipóteses é que o varejo, as lojas, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, deveriam cuidar um pouco mais da questão do acesso, locomoção, né? Isso não é verdade, tá? Quando a gente vai perguntar para essas pessoas o que é relevante na escolha de uma loja, atendimento, preço, vem antes do terceiro elemento, que é essa questão de acessibilidade. Naturalmente, quando a gente corta 80 a mais, isso cresce por razões um pouco mais óbvias, os desafios de mobilidade aumentam, mas muitas vezes se olha para esse público, e obviamente que hoje os 60 eram os 40, né? Então, 60 anos são jovens, né? Então, existe essa hipótese equivocada de eu entregar atributos que não é o que aquele público quer. Quer dizer, então, existe o exemplo do atendimento, que é muito crítico, e depois a gente pode trazer algumas dicas que eu venho dando para algumas lojas oferecerem para esse público. Interessante o que você falou, porque me traz assim, o varejo está preocupado em escutar aquilo que esse consumidor 60 mais, além da acessibilidade, que é uma coisa de escuta, né? Assim, mesmo no virtual, nesse varejo virtual, né? Eu diria que a acessibilidade digital ela também é muito importante. O varejo de 10 anos para cá, e eu tenho ido todo janeiro ao maior evento de varejo que acontece no mundo, que é em Nova York, tem lá 30 mil pessoas, mas há 10 anos que a gente começou a falar de um conceito que é o que você está trazendo, que é de colocar o cliente no centro da estratégia, né? Isso é um conceito do professor Peter Fader, que é um professor da Universidade de Wharton, na Pensilvânia. Ele é simples de entender, fácil de falar, difícil de praticar. Colocar o cliente no centro, de fato, é primeiro escutar esse cliente nos seus diversos segmentos e entender o que ele quer. Para dar um exemplo prático, acho que todo mundo conhece a Amazon, dispensa apresentações. Eu tive ano passado na sede da Amazon por 2 dias, numa imersão de cultura, de valores, enfim. E o principal princípio da Amazon é esse, que eles chamam de Customer Centricity ou de centricidade do cliente. Fala, mas tá bom, me dá um exemplo prático de como é que a Amazon faz isso. Toda reunião na Amazon, não interessa o tema, quem está participando, o protocolo ou que cultura é feito de símbolos, certo? Tem sempre uma cadeira vazia na sala. Tá? Normalmente a melhor cadeira, e aí você já deve imaginar o que isso simboliza, que é o cliente presente em toda a reunião. É muito fácil, em qualquer tipo de empresa, a gente perder um pouco da visão de por que eu estou lá, o que eu estou fazendo lá, né? E aí, trazendo para o nosso tema de novo, colocar essa população 60 a mais no centro é o primeiro passo para a gente começar a engajá-la diferente. Eu queria, de novo, dar um exemplo que você trouxe que é muito bom, que é o conceito de User Experience, né, de UX. E aí, de novo, para dar um exemplo prático, em 2007, quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, né, que as pessoas tinham dúvidas se aquilo ia dar certo, né, ele já tinha na época o iPod, né, mas 2007 é o primeiro iPhone. E muita gente se pergunta assim, qual foi a grande disrupção ali daquele lançamento? Foi a tecnologia? Não. Foi o primeiro dispositivo de fato intuitivo criado para crianças de 3 anos ou uma pessoa de 100 anos usar. Até então, se a gente voltar um pouco, a tecnologia era pouco acessível justamente por não ser intuitiva.
ou se você der qualquer... E obviamente que eu não estou falando só da Apple, que depois, quando você cria um conceito, todo mundo segue. Né? Mas se você dá um smartphone hoje na mão de quem nunca lidou com tecnologia, a pessoa em algum tempo vai saber mexer. Eu me lembro, eu também sou um imigrante digital nos meus 49 anos, mas eu me lembro que quando você sentava naqueles primeiros computadores, você podia ficar 3 horas ali que você não saía do lugar, era zero intuitivo. Então, isso, como é que a gente prova isso? Essa pesquisa que eu estou comentando com vocês mostra que hoje 88% da população com 60 anos ou mais compra online no Brasil. Você fala, mas 60 é pouco. Então tá bom, então vamos para 80. 65% das pessoas com mais de 80 anos compram online no Brasil. E o motivo é um só, quer dizer, a intuitividade é muito fácil você sair comprando. E quem não faz isso, que é o teu ponto da companhia aérea, perde clientes de todas as idades, principalmente dessa faixa que a gente está mencionando aqui, né? Eu transformar a acessibilidade física, eu acho que é isso, né, Eduardo? Eu transformar essa acessibilidade física, quando a gente fala em lojas físicas, numa acessibilidade digital, pensando no consumidor 60+. Eu acho que é isso, né? E eu acho que tem que cruzar duas coisas, que eu sei que vocês também já trabalharam aqui. A diversidade dos colaboradores conversa diretamente com essa diversidade depois de clientes, né? Eu faço parte de alguns conselhos de administração, um deles é o do Grupo Boticário, que é uma empresa que leva muito a sério isso, né? Tem ganhado prêmios e se tornou referência por tratar o tema da diversidade de uma maneira muito séria. E o primeiro passo, se você quer diversidade, seja de gênero, de sexo, de idade, de cor, né? É você ter pessoas pensando, né, produtos, serviços, jornadas que conversam com o que você vai falar. A gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente use pesquisas, vai sempre ter um viés de decisão, de ângulo, quando a gente estiver olhando para determinada população. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu sempre admirei demais quem faz bem o varejo de baixa renda. Eu vou explicar por quê. Porque quem toma a decisão no varejo não faz parte da baixa renda, né? E tem que desenhar estratégia justamente para quem ele não é. Tem que comprar coisas que ele não compraria. Tem que desenhar jornadas que ele não faria. Você, né? Eu respeito quem gosta, mas fazer luxo é mais fácil do que fazer baixa renda no varejo, né? Porque luxo é o que aquelas pessoas que estão lá tomando as decisões consomem. Então, isso vale para a idade, isso vale para a raça, né? Isso vale para tudo, quer dizer, e vale para qualquer tipo de diversidade. Então, a diversidade dos colaboradores, para mim, conversa diretamente com o sucesso da estratégia de diversidade de clientes. O vendedor precisa entender que lá o de 20, né, isso que você falou, ele vai querer que a gente chegue lá, oi, tudo bem? Quem é você? O que você está precisando? Não. Agora, o de 60, para ele é fundamental que alguém diga, olha, eu posso te ajudar, eu estou aqui, meu nome é tal, qual é o seu nome? Então, essa é uma coisa que não vai mudar, né? Por mais que tenha... E é simples, né? Não tem nada de grande sofisticação em fazer. Então, era isso que eu trouxe. Na época que a gente fazia isso, era muito simples, era falar o teu nome, falar do departamento que você era, e isso já simplificava muita coisa, né? Era bem isso mesmo. Bom, eu vou entrar aqui numa pergunta que a Eliane Ronel, e eu tenho que fazer aqui um agradecimento especial, porque ela falou, olha, você precisa trazer, desculpe, eu vou falar essa expressão, você precisa trazer esse cara sensacional, esse profissional sensacional, porque ela acredita muito no Launch Talks, e ela é uma apoiadora nossa no sentido de colaboração, de trazer sugestões para a gente ampliar isso, como a gente está ampliando aqui agora, né, esse assunto. E aí eu vou trazer uma pergunta que eu pedi para ela, eu falei, Eliane, tá, você não pode estar presente, mas você vai estar com a gente e eu quero que você faça uma pergunta. E aí ela colocou o seguinte,
Eduardo, como você entende que deva ser a atuação do varejista brasileiro frente à diversidade geracional que hoje caracteriza o consumidor? Bom, primeiro um grande abraço para Eli, uma amiga, e eu tenho acompanhado o quanto ela está engajada nessa questão e super apoio. Acho que a gente falou muito disso, mas para não repetir muito do que a gente já disse aqui, eu costumo dizer por onde você deve começar, tá? Esse engajamento varejista e esse corte geracional que a gente está sugerindo aqui, 60, 50, enfim. Comece pela verdade. Eu vou explicar, né? O pior erro que uma empresa pode cometer quando ela quer atender um determinado segmento é fazer isso de forma falsa ou de forma artificial, né? Então, a verdade na crença, quer dizer, eu acredito naquilo que eu estou fazendo, ou é algo artificial? Porque hoje o consumidor é muito inteligente, a verdade é essa, né? E as coisas vazam. Então, você não acredita nessa população 60 a mais, não tem problema, vai vender para outra turma. Agora, não queira vender para essa faixa, quando eu falo vender, produto, loja, fingindo que você acredita, ou fingindo que você gosta. Isso vale para 60 a mais, isso vale para diversidade de gênero. Eu falo o seguinte, é melhor você reconhecer que você não entende, não conhece ou não quer, do que fazer mal feito. Então, acho que uma dica importante é seja verdadeiro na sua estratégia, né? Trate isso de forma verdadeira, e aí vem as questões mais táticas, né? Mais práticas, né? Que é o que a gente já comentou aqui, que é o UX adequado, trazer essas pessoas para o centro da conversa e entendê-las, focar no atendimento, que a gente falou há pouco, de criar um protocolo de atendimento, mas essas questões mais táticas ou práticas, se não tiver a essência anterior, que é a verdade na estratégia, não vão parar de pé. Tá? E aí você me lembrou, e eu não vou esquecer nunca mais, que eu vou levar isso da cadeira vazia. A cadeira vazia. A cadeira vazia, para mim, foi fantástico em termos de estratégia, né? Você pensa... Cultura, você já trabalhou muito com isso. Cultura é formada por símbolos. Em qualquer tipo, né? Cultura indígena, cultura... Né? Símbolos formam uma cultura e reforçam uma cultura. Então, pode parecer, tem gente que fala, não, mas é bobo deixar uma cadeira vazia. Não, se você não tiver rituais e símbolos, você não cria cultura. Não é só no gogó que você cria cultura. Bom, Eduardo, quero agradecer a sua presença, o que você trouxe para nós, né? Faço das palavras dele as minhas também. E aí eu queria que você deixasse agora uma última mensagem, assim, para quem está nos assistindo agora. O que você deixa? Ou de um conselho, uma mensagem para quem está nos vendo aqui? Perfeito. Primeiro, parabéns aí pelo Launch Talks. Muito bacana a iniciativa. Eu tenho dito, eu que vivi anos o mundo acadêmico, a gente também está mudando as formas de aprender. Eu, pelo menos, estudo demais pelos podcasts, pela internet. Isso é uma forma de educação, né? Acho que esse papel vocês estão cumprindo super bem aí. Então, agradeço, estou à disposição para futuros convites. Minha mensagem final traz no futuro que o Brasil e o mundo vão ter em relação ao que a gente está chamando de 60 mais ou 65 mais. A pirâmide está mudando, né? As pessoas estão vivendo mais, vivendo melhor. E se você acredita nisso, não dá para começar isso quando tiver o boom. Você tem que começar hoje. As pessoas vão reconhecer marcas que desde muito tempo levam a sério essa faixa da população que só cresce, só vai crescer. A tendência é essa, e está aqui um nicho de oportunidade onde a diferenciação ela é mais fácil de ser aplicada do que preço, né? Acho que o sonho de qualquer marca de consumo de varejo é conseguir entregar uma proposta de valor para um cliente sem ter que se arrebentar dando desconto, enfim. E está aqui um exemplo. Aqui é uma faixa da população que quer atendimento, que quer um valor diferenciado. Claro que quer preço, mas não é preço a variável número 1, 2 e 3. Então, agradeço a todos aí e nos vemos em breve.